Fala galera, tudo bem com vocês? Professor Arthur aqui. Hoje, pessoal, vamos resolver a primeira questãozinha aberta, da prova de 2016 do PISM 2. Eu gosto muito das questões, principalmente das questões abertas do PISM. Eu já gosto do PISM de modo geral, mas das questões abertas eu gosto, porque elas misturam, os conteúdos, ela exige de você uma interpretação melhor, ela pega temas diferentes. Eu gosto bastante disso, eu acho que cobra muito conteúdo da galera aí de uma forma ok, sem apelar, tá? Então aqui a gente vai ter nessa primeira questão um foco maior em química orgânica. Então fica aqui que tem algumas dicas bem legais, tem uns conteúdos maneiros que eu quero te passar, tá bom? E o que você tem que fazer para fixar esse aprendizado, jovem, e dar uma decolada? Deixar o seu like. É o seu like, garoto, que vai garantir essa fixação e esse aprendizado. Mentira, né? É o seu estudo mesmo. O seu like diz pra mim que o vídeo é legal e diz pro YouTube que o vídeo é legal e ajuda a divulgar. Então, por favor, considere aí se inscrever, deixar o like e etc e tal. Você já tá acostumado a ver isso. Galera, você já sabe, aqui nós falamos de química, é química. Vem comigo, meu querido, depois da vinheta. Olha só o que a gente tem nessa questão, pessoal. A fotoproteção previne os efeitos danosos da radiação ultravioleta, UV. As principais formas de fotoproteção incluem os protetores solares com filtros inorgânicos e orgânicos. Os filtros orgânicos são moléculas capazes de absorver a radiação UVA e UVB e transformá-las em radiações energéticas inofensivas ao ser humano. O ácido 4-aminobenzoico, o PABA, e a benzofenona 3, que é o BZ3, são exemplos de filtros orgânicos utilizados em protetores solares e cosméticos. Letra A. Escreva a fórmula estrutural do PABA e calcule a sua massa molecular. Galera, nomenclatura de química orgânica, identificação de funções inorgânicas, química orgânica de forma geral é muito pesado no PISM, é muito cobrado, tá? Tanto PISM 2 quanto PISM 3. Então tem que saber, por isso que tem dica para você aqui, meu querido. No meu Instagram, lá no @abiporto, você consegue baixar esses materiais. São mapas mentais e resumos de conteúdo. Então, por exemplo, nesse caso aí, o ácido e tem um amino é uma função mista. Lá você vai achar exatamente, por exemplo, a nomenclatura das funções mistas, como é que funciona, assim como de outras, das nitrilas. Você vai lá ácido carboxílico, aldeído, os hidrocarbonetos, os grupamentos, os radicais, fenil, benzil. Você vai achar tudo nesses resumos, pessoal. Lá no link da bio é gratuito, não tem que se inscrever, tem que fazer nada. Só clicar e fazer o download. Tem muito conteúdo lá, tem dica de estudo, tem dica de química, tem vídeo de experimento, com as coisas que a gente gostaria de fazer em sala de aula, dar umas explodidas nas coisas. Tem lá também, tem meme pra gente rir um cadinho, enfim, tem muito conteúdo maneiro de química orgânica, é um deles, tá? Principalmente numa questãozinha como essa que fala de funções mistas. O ácido 4-aminobenzoico. Então a cadeia principal é o ácido benzoico. Você já viu que é o benzeno, o benzoico ali, para te dizer. Então a gente sabe que tem que ter um anel aromático e temos que ter um ácido. Não dá para fazer um ácido carboxílico no anel aromático. Não cabe, uma C-OH em nenhum carbono do anel aromático. Isso significa que a gente tem que ter mais um carbono. Esse é o ácido benzoico, tá? E na posição 4, o grupamento amino, que é o NH2, é a amina, só que com a nomenclatura, quando ela não é a principal. Eu tenho carbono 1, 2, 3, 4. Então aqui eu tenho o NH2. Essa é a fórmula estrutural do PABA, o ácido 4-aminobenzoico. E ele pede para calcular a massa molecular desse cara. Para isso, pessoal, a gente precisa ter a fórmula molecular dele. Precisa saber quantos átomos tem, O anel aromático tem 6 carbonos, com mais um, 7. E os hidrogênios? Não esquece, galera, que na fórmula de linha, você tem que completar a valência dos carbonos. Então, aqui tem que ter hidrogênio. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, eu tenho H7. Depois eu tenho nitrogênio, 1, e oxigênio, 2. Então essa é a fórmula molecular. Aí você consulta a tabela
para saber que a massa molecular dele é exatamente 7 vezes a do carbono, que é 12 unidades, mais 7 vezes o hidrogênio, que é 1 unidade, mais um nitrogênio, que é 14 unidades, mais 2 oxigênios, que são 16 unidades. Então, a massa molecular desse camarada, 137 unidades. Fechou? Questãozinha letra A. É isso aí. O mais difícil era você montar o nome, montar o composto. Se você não sabe quem é, você não monta, você não faz fórmula molecular, você não calcula a massa, fim de papo e perdeu a questão. Vamos para o próximo. Letra B. De acordo com a estrutura da BZ3, que está ali, a benzofenona 3, dê o nome das funções orgânicas oxigenadas e o número de carbonos com hibridação sp2 presente nessa molécula. Então, galera, olha só. Funções orgânicas. Se a gente vier aqui, ó, eu te dei o bizu exatamente porque nesse mapa mental a gente tem um resumozinho dos principais grupos funcionais e aonde você encontra esses caras. Então, o macete está aí por causa disso, para você consultar durante o seu estudo e as principais aplicações. Então, não deixe de pegar esse material lá. O que a gente tem aqui? Ó, hidroxila ligado a anel aromático. Hidroxila ligado a anel aromático, fenol. Oxigênio entre carbonos. Isso aqui é um éter. E C-O, carbonila entre carbonos, ou carbonila em carbono secundário. Cetona. Beleza? E ele pede o número de carbonos sp2. Aqui eu vou te dar um macete muito útil para você aplicar. Pessoal, foca comigo aqui o seguinte. Cada dedo da minha mão corresponde a uma ligação. E eu vou sempre contar o espaço entre os dedos. Quando o carbono faz 4 ligações simples, ele é sp1, p2 e p3. Então, fez 4 ligações simples, sp1, p2 e p3. Fez uma dupla e 2 simples, sp1, sp2. Então, uma dupla e 2 simples, sp1, sp2. Fez 2 duplas, sp1. Fez uma tripla e uma simples, sp1. Então, repara que o carbono sp2 é quem faz uma dupla e 2 simples. Então, quando ele pede para você quantos carbonos sp2, ele quer que você conte os carbonos que fazem dupla. É isso que ele quer. Então, aqui, ó, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. 8, 9, 10, 11, 12 e 13. Não importa qual é o elemento, desde que faça a dupla. Então, o número de carbonos sp2 são 13 carbonos. Esse macetinho dos dedos salva pra caramba, tá, pessoal? Então, fica a dica aí, as funções e quais são os números de carbonos sp2. E aí vem a letra C. Sabendo-se que a concentração da benzofenona 3 presente no protetor solar é de 0,5% massa-massa, calcule a massa da benzofenona 3 presente em um frasco de 200 ml desse protetor. Observação, a densidade do protetor solar é 1 grama por centímetro cúbico, ou 1 grama por ml. E ainda assim, para te dar o toque, para te dar o macete, também tem mapa mental de soluções. São 2 mapas mentais de soluções, um só com as fórmulas de concentração, as principais, e o outro com questão de diluição, mistura de solução, como que você tem que resolver, tá? Uma dica aí, mais uma dicasinha para você pegar lá no meu Instagram, beleza? Fica atento aos macetes para você poder mandar bem na prova. E o Instagram, @abporto. Beleza. Galera, o que esse 0,5% quer me falar? Pessoal, quando ele diz para mim 0,5% massa-massa, ele quer dizer o seguinte, que existem, né? Primeiro que é porcentagem. Porcentagem significa em 100. E é massa por massa, ou seja, são 0,5 gramas de soluto, que nesse caso, né, é a benzofenona 3, para cada 100 gramas de solução.
Qual é o problema? O problema é que ele me deu o volume da solução. Então eu preciso de massa, é porcentagem massa-massa. Mas ele facilitou, não é? Ele disse que a densidade do protetor solar é 1 grama por ml. Então eu sei que a densidade é 1 grama por ml, centímetro cúbico ml é igual. Se eu tiver, não é? Qual vai ser a massa se eu tiver 200 ml? Como a densidade é 1, né, pessoal? A massa é de 200 gramas. Então, se eu tivesse 100 gramas de solução, eu teria meio grama de soluto de benzofenona. Só que eu tenho 200 ml, que equivalem a 200 gramas de solução, ou seja, de protetor. Quanto que eu vou ter de soluto, que é a benzofenona 3? X. Então, o meu X é 1 grama de soluto. Então veja uma questãozinha que mistura orgânica, mistura identificação de função, mistura nomenclatura e mistura soluções também. Tá bom? Questãozinha bem completa, como eu havia falado no início, gosto das questões do PISM porque mistura as coisas. Espero ter te ajudado, espero que você tenha entendido aí como fazer. No mais, beijo e abraço para vocês, bons estudos, valeu!